Muito bem, voltamos. Estão me ouvindo? Ok, Pedro. Ouvindo sim. Ótimo, valeu, Sara. Obrigada. Então, chamadinha básica. Daniel. Presente. Gabriel. Cadê o nosso apresentador? Gabriel. Karine. Presente. Lara. Presente. Letícia. Presente. Mariana. Presente. Pedro. Aqui. Rafaela. Presente. Sara. Eu tô aqui. Victor. Presente. Ô, Gabriel. Só que agora o seu presente precisa, de qualquer forma, precisa de ser ouvido, Gabriel. Você vai ser o próximo a falar? Ok? Senhor Gabriel? Presente. Ok. Então, tá bom. Vou colocar o seu material aqui, tá, Gabriel? Ok. Só anotar aqui, Gabriel. Muito bem, Gabriel. Pode ficar à vontade. Só me ajuda, me orienta aqui a mudar o slide na hora que você precisar, tá bom? Pode deixar. Então tá certo. Pode falar. Pode passar. Ok. Bem, o eucalipto é uma planta nativa da Oceania, lá para o país perto da Austrália, essas coisas. E é uma planta que praticamente se adapta a todos os climas. Pode passar. Ele foi introduzido aqui no Brasil por estudos incentivados por Edmundo Navarro de Andrade em 1904. As principais vantagens de plantar eucalipto são resultantes do rápido crescimento dessa planta, né? Da capacidade de adaptação a diversas regiões ecológicas, e também por causa do que eu falei, né? Porque ela adapta muito bem a diferentes climas, e pelo potencial econômico proporcionado pela utilização diversificada da madeira do eucalipto. A alta produtividade da madeira em ciclos de corte, de aproximadamente 7 anos, né? É meio que um incentivo para usar essa madeira, porque, assim, é relativamente pouco tempo. Menores custos, maiores taxas de retorno, né, por causa da redução desse ciclo, 7 anos é considerado pouco. Investimentos confere grande atividade ao cultivo do eucalipto, garantindo uma competitividade de seus produtos no mercado interno e externo. A grande demanda da madeira por diferentes finalidades, serraria, laminação, carvão e celulose, vem contribuindo para o desenvolvimento do setor florestal e das comunidades rurais, já que o cultivo de floresta, quer dizer, isso aqui é mais um incentivo do retorno para o agricultor, né? Como a produção deste material, não necessariamente ser aquele bem-estar do campo, né? Porque eu vou falar isso adiante, mas só já ressaltando esse ponto agora, né? Mas detalhe porque é mais por uma questão econômica que necessariamente bem-estar ecológico ambiental. Enfim, desenvolvimento do setor florestal e das comunidades rurais, já que o cultivo de florestas de eucalipto permite a todos os tipos de agricultores a diversificação de renda na propriedade, seja por meio de plantios puros, bosques ou sistemas de integração como sistemas silvipastoris, por exemplo, que é combinação de eucalipto e outro tipo de vegetal. Pode passar. Slide, por favor. Qual é a finalidade da produção da madeira do eucalipto? O eucalipto é bastante versátil e pode ser usado para múltiplos fins. Energia, como carvão, celulose e papel. Sim, o eucalipto é uma das espécies mais utilizadas no mundo para a produção de celulose e fibra curta. Esse tipo de celulose é utilizado para a fabricação de papel de imprimir, escrever, de limpeza, laminação,
serraria e outras utilidades pouco conhecidas na sociedade em geral, como medicamentos, cosméticos, tecidos, alimentos e outros. O manejo do eucalipto aqui no Brasil é bastante monitorado, devido à sua importância econômica, porque o país é um bem agrário, vamos dizer assim, a importância do campo é muito presente na nossa sociedade, né? O agroetécnico, o agropop, tudo essas coisas. E o eucalipto, assim como o feijão, a soja, o arroz, essas coisas, é um dos principais representantes do, vamos dizer assim, da elite latifundiária da renda do Brasil economicamente, né? Em relação ao campo. E aqui é aquele ponto que eu pedi para relembrar aqui. Ó. Vale lembrar que, devido à sua notável presença para a indústria, o potencial econômico do eucalipto é levado a sério, tanto que a cobiça para ampliar as plantações gera notáveis prejuízos ambientais, como desmatamento de áreas silvestres para a formação de campos. Pode passar. Eu fiz questão de colocar isso aí, porque aqui era para falar as características do eucalipto, e essa é uma das características também muito presente desses conflitos ambientais, e porque vamos pegar, por exemplo, o site da Embrapa. É assim, é meio. Como é que fala? É meio marmelado, porque você vai pegar no site e fica falando, o eucalipto é maravilhoso, mas eles mesmo parece que passa pano, porque é como, assim, não pode negligenciar que o eucalipto ali também gera danos, né, para o meio ambiente, por causa mais do homem, né, querer abrir campos para poder produzir mais e acabar destruindo mata nativa do que necessariamente o plantio em si. Não que o plantio só de eucalipto seja benéfico para o meio natural. Isso eu vou abordar também depois, mas pode passar. Aí eu só queria poder saltar esse ponto porque não dá para passar pano, apesar de ser muito importante para a economia do país. Aqui é tipo um civicultura, mais ou menos, porque tem tanta mata de eucalipto que esse padrão aí, parecendo a Matrix, né? Esse aqui, né? Tudo igualzinho e alguma mata do redor. E aí que tá o problema, não só porque isso aí provavelmente era uma mata, né? Mas também como, olha só a diferença do eucalipto para mata natural. É bem como o Geraldo já falou uma vez, é o tipo da floresta morta, porque se você pegar, por exemplo, a mata natural, o dossel dela é muito mais denso, muito mais fechado, a capacidade de abarcar a biodiversidade é muito maior. Se você pegar, por exemplo, não a parte verdinha do que está crescendo o eucalipto, do tronco para baixo, é muito vazio e não parece que vai poder abarcar biologicamente algum, assim, servir como um ecossistema para A algumas gente espécies. percebe aqui, né? Pela própria imagem, a gente consegue perceber isso que você está falando, Gabriel. Uhum. É diferente, né? A, Pouquíssimas a, espécies a, vivem. é, É. a mata natural aqui tem uma grande diversidade de espécies, consequentemente com diversas alturas, né? Propiciando com que uma fauna bastante diversificada possa aproveitar, né? Ao passo que aqui, na verdade, você tem toda realmente uma ausência, né? Isso que causando uma ausência da presença e desses diferentes habitats que você está falando, realmente. Desculpa, pode continuar, Gabriel. Não, tá já, pode passar. É isso mesmo. Ele não tem a capacidade de abarcar a biodiversidade é ínfima. Uhum. Então vamos lá. É. Como a matéria-prima custo serve de componente para a produção de vários objetos do nosso dia a dia, também como fonte de energia da indústria, estudos são levantados para manter em um padrão de qualidade de ótima característica da produção do cultivo do eucalipto. Qual que é a primeira coisa importante para o cultivo e produção do eucalipto? Porque é o monitoramento da densidade básica. Não é praticamente qualquer madeira que você plantou que você pode colher. A densidade é muito importante. A da madeira influencia diretamente sobre o rendimento volumétrico, toneladas de polpa por metro cúbico da madeira roliça, depois que ela é triturada, essas coisas. Então, dependendo da densidade, pode ter mais, pode ter menos. Mas também isso não significa que uma madeira muito volumosa, preenchida por várias substâncias, que ela vai dar um volume maior na trituração, quer dizer que ela é boa, ela tem que ter um volume certo. Atualmente, procura-se trabalhar com densidade ótima da madeira para conversão
a celulose, a qual se encontra em 0,450 e 0,550 gramas por centímetro quadrado. Faltou um quadrado ali. Madeiras acima da densidade ótima, apesar de mostrarem um baixo consumo específico por tonelada de celulose, bem como boas resistências a rasos, trazem problemas tanto operacionais quanto de qualidade do produto, viu? Por isso que pode ser, às vezes não pode ser pouca densidade, né? Fica quase inútil, quando denso demais não fica inutilizável. Tais como dificuldade de picagem das toras, geração de cavacos de maiores proporções e maior consumo de álcali. Álcali é um sal, uma mistura que faz parte do processo da celulose, né? Tipo, sei lá, jogar água, sal e jogar madeira lá para poder fazer as extrações químicas, etc. Como maior densidade, vai ter que jogar mais ainda e acaba não sendo benéfico financeiramente, como também a reação química vai ser desproporcional e você vai estar gastando muita quantidade de um produto que não precisa à toa, essas coisas. Então, por isso que é também bem importante já ter a densidade certa, para não ter que gastar muito com outros materiais, para poder corrigir o problema da densidade. Também para facilitar as toras, né, para ficar desgastando as máquinas de serra, de corte, essas coisas. Aumentando o teor de rejeitos devido às dificuldades de impregnação. Beleza. Por outro lado, as madeiras com baixa densidade também são indesejáveis, pois mostram menores rendimentos em celulose por volume de cavacos. São os cortes, umas historinhas. Além de características como alto teor de vasos, de dimensões demasiadas, ela fica praticamente, assim, não é porosa, mas é como se fosse, porque xilema, floema está ocupando um espaço que está interferindo na densidade ótima. Intensidade para o papel de impressão, o alto teor de parênquima gerando maior teor... Olha, falei. Enfim. A densidade básica da madeira é a expressão relativa dos diferentes elementos celulares que compõem vasos, traqueídeos, fibras, células do parênquima, e da variação de sua parede celular, lumen, espaços intercelulares e, em menor grau, da presença de extrativos. Pode passar. A lignina. As ligninas são substâncias complexas, macromoleculares, tridimensionais, que enquadram-se entre as substâncias naturais mais abundantes da face da Terra, ocupando cerca de 30% do carbono da biosfera. E também uma das mais importantes para o crescimento vegetal das plantas, porque antes disso, as plantas elas não cresciam muito. Depois da lignina, houve até uma revolução histórica chamada período carbonífero, em que as plantas começaram a arrumar grandes aportes, né? Tudo por causa da força estrutural que essa substância gera. E também como característica do final do período carbonífero, quando as plantas começaram a morrer, na época ainda não existia seres que conseguiam digerir a lignina. Então as árvores elas acabaram meio que sendo depositadas hoje, assim, intactas, e hoje em dia elas são a maior parte do carvão vegetal, não assim, plantado e cortado, é o carvão vegetal extraído na natureza. Isso que é uma curiosidade, né? Enfim. Atualmente, o principal uso da madeira de eucalipto do Brasil está na indústria da celulose e do papel. Na fabricação do papel, o processo de polpação constitui-se, que é que joga os alcalis, essas coisas, né? Constitui-se em etapas intermediárias de bastante onerosa, que visa a separação das fibras celulósicas dos demais componentes da madeira. Entre esses componentes indesejados encontra-se principalmente a lignina, que é aí que já vem outro problema também para a gente. Uma madeira com baixo teor de lignina consegue cerca de 4,2% mais de rendimento. Pequenas reduções no teor de lignina da madeira representam grandes economias às indústrias papeleiras, porque meio que já vem no jeito, não precisa ficar gastando muito para ficar corrigindo essas coisas. Bem como ganhos em rendimento. Preocupação é essa que incentiva cada vez mais estudos envolvendo a área de biotecnologia e melhoramento genético e marcadores moleculares para encontrar e desenvolver mecanismos de regulação gênica com o propósito de resultar nessa madeira com um baixo teor de lignina. É o suficiente para a planta ainda se manter de pé. Pode passar. Extrativos.
Conceitualmente, os extrativos são componentes estranhos da madeira não pertencentes à parede celular, de baixo e médio peso moleculares, extraíveis em água ou solventes orgânicos neutros. Os extrativos de madeira podem ser classificados como materiais de reserva, ácidos graxos, açúcares, gorduras e óleos. Materiais de proteção, terpenos, ácidos, resinosos, fenóis e ceras e hormônios vegetais, fitosterol e cistosterol. O teor de extrativos pode classificar ou restringir o uso de determinada madeira destinada à produção de celulose. Então, outro fator que tem que regular também, densidade, a lignina, tudo tem que ter a quantidade certinha, e extrativos. Então, essas substâncias são indesejadas aí, porque o objetivo aqui é só extrair a celulose mesmo. Então, qualquer outra coisa que tiver, que faz parte da planta, né, ela tem que ser separada quimicamente. Pode passar. As cinzas que eu estava retomando lá do capim elefante, não sei se alguém lembra, estou retomando ela agora. As cinzas, assim como os extrativos, os inorgânicos também são considerados constituintes estranhos da parede celular. Por exemplo, volta o slide, professora, por favor. Obrigado. De extrativos aqui, por exemplo, ácidos graxos, óleos, gorduras, né? Açúcares, agora são meio que umas coisas produzidas pelo metabolismo da planta, né? Vamos dizer assim, pode passar. Agora, as cinzas são meio que coisas que a planta absorve do solo, né? Praticamente, que a gente pode ver aqui de exemplo. Esses materiais inorgânicos, né? São geralmente constituídos pelos íons de cálcio, íons de magnésio, íons de ferro, manganês, ferro, magnésio, íons de cobre, íons de alumínio, íons de potássio e íons de sódio. Coisas de correção do solo, coisas do tipo. Silicatos, carbonatos, fosfatos e sulfatos. É isso, pode passar. Então, essas coisas elas também atrapalham, porque o objetivo é celulose e essas coisas estão atrapalhando. Assim sendo, não é surpresa que, para alcançar tais resultados em pureza, a biotecnologia seja uma ferramenta implantada frequentemente no cultivo de espécies engenhadas para serem mais eficientes e renderem melhor. Tal prática é conhecida como melhoramento florestal, desenvolvido no Brasil desde o ano de 1941, sendo um dos caminhos percorridos por pesquisadores a fim de aumentar a produtividade e a qualidade dos caracteres fenotípicos do gênero eucalipto e reduzir as cinzas extrativas ligninas e garantir uma densidade básica estável para a madeira. O uso de ferramentas de melhoramento como suporte de estatísticas biométricas e o incentivo de programas de melhoramento, buscando a produção de híbridos de alta força, coloca o Brasil entre os países mais eficientes para a produção de matéria-prima a partir do eucalipto. Esse cenário demonstra que a importância do eucalipto e social do cultivo do eucalipto aqui no Brasil, né? É histórico, né? Porque começou desde cedo, lá de 1904, e representa a introdução... É isso aí. Lá desde que o Edmundo introduziu aqui. Peraí que eu... Foi ele, na verdade, ele sugeriu para uma empresa aqui, deixa eu pesquisar não, rapidinho aqui. Aqui, ó. Volta aqui rapidinho aqui. Esse aqui, 904 de Mundo Navarro? Sim, ele sugeriu, vamos dizer assim, para a Embrapa daquela época começar a mexer com eucalipto. Eu só vou pegar o nome da empresa. Entendi. Achei. Ele sugeriu para a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, porque ela também mexia com plantas na época, mas era um objetivo expansionista, era uma empresa, vamos dizer, que mexe com produtos, bens materiais da terra, essas coisas. E aí, vendo o potencial do eucalipto de poder se adaptar a quase qualquer tipo de clima e esse potencial todo aí
gerar carvão, essas coisas, né? Hum. No início é carvão, né? Para já associar com a Companhia Paulista da Estrada de Ferro. Mas aí, como o eucalipto tem esse potencial todo, ele foi desenvolvido para as outras áreas também. Uhum. É isso, vamos lá. Tal prática conhecido como... Não, já li, já. Esqueci que eu já li. Ah, Pode passar o slide, por favor. certo. Inúmeros cruzamentos, estudos clonais e genéticos foram realizados de lá para cá, selecionar os indivíduos não só mais produtivos, mas também aqueles que representavam um rendimento maior ao agricultor, reduzindo a área de plantio e o uso de insumos. Menos recursos necessários, maior o lucro. Vamos dizer, não só o melhor rendimento como menor lignina, cinzas, extrativos, densidade estável, mas se precisar de menos recursos, o lucro é maior a médio e longo prazo. Pode passar. O eucalipto constantemente demonstra haver um grande potencial para diversas funções. Uma delas é poder colaborar com a indústria da produção de fármacos e biomédicos, alimentos a partir da extração de ácidos triterpênicos. TAS, TTA, conhecidos por suas promissoras propriedades biológicas: antimicrobiana, antitumoral, Hepatoprotetora. puta que- Gabriel. hepatoprotetora, antiatividades inflamatórias, ou seja, anti-inflamatórios, citotóxicas, antialérgicas e até mesmo HIV. Podem ser encontradas em diferentes fontes, ou oxidantes, essas coisas, o HIV. Pode ser encontradas em diferentes fontes de biomassa e subprodutos relacionados, como na casca de eucaliptus glóbulos, que é o assim, mais comum aqui do Brasil. Tem outras espécies, mas esse aqui é a mais importante. Extraídos usando solventes orgânicos voláteis, como diclorometano, N-hexano e etanol, ou cloroformo. Em particular, a indústria da celulose e papel gera quantidades consideráveis de subprodutos da biomassa florestal, como folhas, galhos e cascas. Esses subprodutos são, em parte, deixados na floresta de eucalipto para a fertilização do solo ou são queimados em fábricas de celulose para a geração de energia. Subprodutos do eucalipto poderiam ser ainda mais valorizados se compostos de alto valor pudessem ser extraídos antes da sua conservação e energia. Tal reaproveitamento das cascas da árvore significa um melhor aproveitamento total da matéria disponibilizada. Pode passar. Além de ser a principal matéria-prima para a produção de carvão mineral e celulose para papel, assim sendo uma das espécies vegetais mais plantadas e mais representativas e importantes na economia, outros usos vêm sendo estudados para destinar todo o potencial do eucalipto para diferentes utilidades interessantes. Muitas ideias estão sendo desenvolvidas a partir das próprias propriedades das árvores, como inseticidas, remédios. Olha só, também uma das características daquela floresta morta de ser pouco, vamos dizer assim, contributiva ecologicamente é porque ela espanta, assim, poucas espécies de artrópodes conseguem viver perto do eucalipto, porque as substâncias do eucalipto em si são meio que um inseticida natural, né? Então, não só biocombustíveis, vamos dizer assim, não só celulose, madeira, essas coisas, carvão, mas também vão produzir inseticidas e os oxidantes dentro do eucalipto podem ser produzidos como remédios. Enfim, entre outros. Porém, os que mais se destacam são os projetos envolvendo a transformação dos materiais derivados do eucalipto em matéria para a participação na produção de biocombustíveis. Quer dizer, é o interesse maior do governo, né? Está influenciando nisso aí. Assunto muito presente e importante no Brasil, sendo que o Brasil eu acho que é o maior produtor da América Latina de biocombustíveis. Pode passar. Ultimamente, a popularidade do eucalipto como potencial representante de uma pequena parcela da contribuição à produção de biocombustíveis vem sendo cada vez mais estudada.
Apesar de o Brasil ter sua participação no mercado global de bioetanol de 25%, sua produção é principalmente bioetanol de primeira geração, a partir da cana-de-açúcar. A existente preocupação global em substituir biocombustíveis fósseis por renováveis de energia mobiliza olhares de interesse para formas alternativas de produção de energia. Neste contexto, materiais lignocelulósicos estão sendo intensamente estudados como matéria-prima para a produção de bioetanol, enquanto ainda permanece o foco na melhoria dos processos tecnológicos envolvidos, a fim de reduzir os custos de produção de açúcares fermentáveis e sua fermentação para etanol, no caso, bioetanol de segunda geração, a partir dos resíduos da madeira industrial, principalmente de eucaliptos glóbulos. Porque a maior parte da produção O Brasil é um dos maiores produtores de bioetanol. Dessa produção, a maior parte é cana-de-açúcar, né? Então, era meio que a prioridade. E agora, talvez a biomassa produzida pelo eucalipto possa ser mais importante no cenário. Ser um pouquinho mais empoderada. Pode passar. Não menos importante para o alcance desse feito, as ferramentas e os processos biotecnológicos desenvolvidos são aprimorados ou novos desenvolvidos para atender as necessidades do avanço da pesquisa científica da produção de biocombustíveis a partir do eucalipto, como o padrão de qualidade e a análise de etapas metodológicas que envolvem propriamente tal extração, como os efeitos pré-tratamento na morfologia, química, composição e digestibilidade enzimática da casca do eucalipto. Os açúcares fermentáveis extraídos da biomassa gerada pela casca da planta não deixam de ser importantes para a produção de combustíveis. A deslignificação, com concentrações crescentes de hidróxido de sódio, precedido ou não por ácido diluído, é uma etapa fundamental deste processo, de extrair algum proveito da casca, né? A técnica consiste na biotecnologia, remove a lignina, a hemicelulose, a hemicelulose cede, forma a desestruturação da parede celular após o pré-tratamento, e migração e precipitação da lignina na superfície das fibras, usando um tratamento de duas etapas, como ácido clorídrico, um centro, seguido por... acho que é sal, né? Ou tratamento unifásico só com NaOH, hidróxido de sódio. Pode passar. Retomando. Assim, reaproveitamento da casca da madeira e biomassa restante do eucalipto para duas finalidades citadas até então. Produção de combustíveis a partir da fermentação de açúcares presentes na casca, que são os extrativos, né? E extração de ácidos triterpênicos e aproveitamento de suas propriedades biológicas. Pode passar. E aqui eu botei umas fotinhas pra você ver. Só que dá para ver que assim, não sei se dá para encarar realmente como floresta. É um bosque feito exclusivamente para extração. Ausência de vida e etc. Enfim, aí são as fontes. É isso. Ok, Gabriel. Ok, alguém tem uma pergunta para fazer para o Gabriel? Comentário? O que eu acho interessante aqui, Gabriel, que na apresentação, né, aqui particularmente do eucalipto, e você chamou a atenção para isso, dá para fazer aquela multidisciplinaridade, né, entre fanerógamas, biotecnologia, né, que a gente viu ali na Biomol. Então, mas na verdade não só, a gente poderia trabalhar com esse cenário praticamente em todas as espécies aqui apresentadas, né? E você citou isso aqui através de melhoramento, até melhoramento genético, né? Aqui particularmente com o eucalipto. Né? Então, acho interessante a gente pontuar isso, que realmente é uma verdade, né? Nós utilizamos, e vocês apresentaram dentro da biologia molecular, a biotecnologia aplicada, né, ali a agricultura. Então, é esse cenário
que é interessante e que aqui, né, do ponto de vista aí da flora, então isso daqui é algo que é aplicado, que é interessante a gente pontuar, viu? Mas alguém, algum comentário, alguma coisa que se falar? Tem marca também, né, Pedro, com o nome de eucalipto. Eu acho que essa associação é direta, né? Que eu acho que tem, inclusive, de desinfetante, né? Marca de eucalipto eu ainda não tive nenhuma dúvida, não. Mas vou... Não. É mais fácil. É mais claro, né, o Pedro? É mais claro pra gente, né? Ok, ninguém quer nenhum comentário, não? Gente, ok, Gabriel, obrigada. Eu quero fazer comentário agora. Deixa eu pôr aqui, ó. Só um minutinho. Uma coisa. Eu vou fazer aquela chamadinha básica que eu quero ver se vocês estão aí me ouvindo. Daniel. Presente. Gabriel. Sério? Acabei de apresentar. Não, mas meu filho, tem gente que apresenta e sai correndo. Karine. Presente. Lara. Presente. Letícia. Presente. Mariana. Presente. Pedro. Presente. Rafaela. Presente. Sara. Presente. E Vitor. Cutuquem o Vitor aí, gente, por favor. Fala com ele. Vou aproveitar, antes até desse comentário, quero aproveitar que eu fiz a chamada e vocês aí estão me ouvindo, com exceção do Vitor, o que eu falei hoje no início. Por favor, não deixem de verificar ali, né? Tá lá, olha, o agendamento dessa prova, que é a prova de proficiência, está no AVA, na seção de prova digital. Lembrando a vocês, porque vocês fazem, né? Comigo, vocês fazem a disciplina de avaliação de impacto ambiental, que ela é uma disciplina da qual tem, né, a prova de proficiência associada a ela. E sei que vocês também, né, tem outra disciplina com o professor Geraldo, né, igual vocês falaram, também tem. Diga, Lara. Ô, professora, aquela prova avaliar já passou? O avaliar não é prova. O avaliar é quando você faz a avaliação do curso, né? Ela, se não me engano, ela ainda tá corrente. Mas Porque quem eu já. também não achei ela. O avaliar É. não teve para você, não? Não estava associado, não? Você não conseguiu fazer, não? Uai, não sei, não aparece. Uai, estranho. É porque o avaliar, ele aparece automático, dá com um bannerzinho para vocês, pedindo para vocês Isso, fazerem. parou de aparecer. E você não respondeu? Não. Ah, Lara. Enfim, eu não sei por quê, porque ainda está em tempo, Lara. Depois você dá uma olhadinha com mais calma aí no seu AVA, porque, na verdade, que eu saiba, ele some depois que o aluno preenche, tá? E ele ainda está no período, tá? Então, depois você dá uma olhadinha aí com calma para ver se você realmente não acha aí associado, tá? E eu peço vocês, por que eu peço essa atenção? Porque às vezes a gente fala, e realmente, como a gente fala aqui, e realmente eu não sei, né, se vocês estão me ouvindo naquele momento. Então, por favor, para depois não falar que não sabia, né? Também coloquei esse mesmo aviso lá para vocês no WhatsApp da disciplina. E chamando a atenção que ela está lá disponível e que a partir do momento que você entra para poder fazer, você tem que completar, enviar a prova dentro do máximo de 5 horas corridas. Não dá para entrar, começar a fazer, amanhã continua e achar que o tempo, né? Para não ter problema, tá certo? Então, por favor, e falei isso no início da aula aqui hoje. E foi até bom, porque até falar, não sei o que prova é essa, né? Ou seja, não era para ser novidade e acaba sendo. Então, é por isso que eu estou até reforçando com vocês mais uma vez, tá? Então, por favor, não deixem de fazer essa prova de
proficiência e qualquer coisa, assim, né, dificuldade aí de achar, vocês me mandam uma mensagem lá no WhatsApp para eu poder ver, tá? Porque tem que aparecer para todo mundo desse como prova digital, tá bom? Nós temos 2 dela para fazer, né? Eu não sei, eu Não. acho que a prova a prova de proficiência é uma só, né, Daniel? Daniel, a outra é daquela matéria que a gente tem só virtual. A Isso deve ser biogeografia, né? a disciplina interativa, né? Inclusive, semana que vem é a semana de prova das interativas. Eu né? entendi, mas essa nossa aqui vale alguma coisa? Vale ponto, alguma coisa? Essa de proficiência, ela vale 2.000 pontos para a disciplina de avaliação de impacto ambiental. E, se não me engano, também tem uma disciplina do professor Geraldo, que também está elencada ela. Então, ela vale Entendi. muita coisa. E elas Qual? Elas De são perguntas geografia? gerais do curso, Essa, né? essa proficiência aqui que eu estou falando para vocês aqui, ela vale muito, porque na oficial 2, a oficial 2 das disciplinas tem o valor de 4.000 pontos, né? Na nossa, a disciplina associada à prova de proficiência, ela passa a ter o valor de 2.000 pontos. Por quê? Os outros 2.000 pontos são da prova de proficiência. Então, por isso que eu estou chamando tanta atenção, é muito importante que vocês façam, tá? Por favor, não deixem para a última hora. É uma prova que está associada diretamente à disciplina de avaliação de impacto ambiental. Vocês sabem que eu não gosto de ficar falando de outra disciplina no horário alheio, mas é como essa prova está disponível para vocês a partir de hoje, que é dia 16, até o dia 20. Se eu deixar para falar dela só, né, lembrá-los só na sexta, eu já estarei, às vezes, falando muito em cima da hora. Então, por isso que eu tomei a liberdade de falar aqui, para lembrá-los, tá? Embora eu já tenha falado sexta-feira passada, embora eu já tenha encaminhado para vocês no WhatsApp, mas é aquilo, por favor, tá? Façam, não deixem de fazer, ela é muito importante, tá bom? Elas são perguntas relacionadas à matéria de avaliação de impactos ambientais ou é geral do curso? É geral. São aqui, ó, 30 questões objetivas, tá? São gerais, tá? Tanto é que ela é uma prova de proficiência que ela é elencada do ponto de vista de pontuação, tá? Mas não quer dizer que o conteúdo seja exclusivo daquela disciplina, não, tá? 30 questões ainda dá um desânimo que nó. Mas são 30 questões objetivas, Vitor. Acho que deve ser aquelas questãozinhas facinhas, rapidão, que dá pra desembolar de uma vez. Passou 20. Eu não sei, realmente eu não sei, porque eu realmente não sei da prova, mas assim. A prova é bem demorada. Não deixem de fazer, tá bom? E não deixem de fazer na última hora. E com esse cuidado, né? Vou fazer? Abra no momento que você tenha tempo. Porque passaram 5 horas, fechou. Tá bom? Ok, gente? Tem mais alguma pergunta, algum comentário a esse respeito da prova? Então, estamos combinados? Não deixem de olhar aí, né? Olhar lá no Abo, ver se a prova está disponível direitinho, fazer com tranquilidade. Bem, isso que é muito importante. E eu queria falar um geral aqui. Eu observei de uma maneira geral, eu queria dar esse comentário com vocês. Principalmente porque vocês já estão caminhando aí para o TCC. Vocês já estão na reta final, daqui a pouco vocês estão apresentando o TCC de vocês. Eu peço a vocês um cuidado maior, embora não seja novidade falar isso, mas ao fazer os slides, façam uma revisão naquilo que está escrito, né? Às vezes tem muito erro de escrita, de concordância. O que é para ser letra maiúscula está minúsculo. De digitação mesmo. Nome científico obrigatoriamente itálico, né? O que eu peço para vocês? Cuidado, gente. Imagine vocês apresentando um trabalho ali para uma plateia, né, grande, apresentando um trabalho para uma banca, né? Então, esses cuidados não podem deixar de ser seguidos, né?
Afinal de contas, lógico, às vezes sai errinho, né? Às vezes, por mais que a gente revisa, sai alguma coisinha às vezes, que né? Isso, a gente sabe que isso às vezes acontece sim. Mas o que nos chama atenção é que às vezes aparecem muitos, né? Muitos errinhos. Então, se você for imaginar que você está apresentando algo nesse sentido, realmente chama a atenção da pessoa que está avaliando do outro lado. E mais do que para mim nesse momento, o que eu estou falando, eu estou dando realmente um toque para vocês no sentido de outras apresentações e principalmente ali objetivando vocês no TCC. Cuidado, tá? Faça um pente fino. Vai apresentar, vê se tá tudo certinho, né? Tentem fazer essa avaliação vocês mesmos, tá bom? Porque isso, assim, dá uma coisa muito importante, tá certo? E nome científico, que é aquilo que eu já falei com vocês, dentro da biologia, né? Em todos os cursos. Mas é aquilo que a gente sabe, porque nós, dentro da biologia, nós utilizamos muito o nome de espécie, né? A gente apresenta ali na taxonomia, a gente vem ali apresentando toda a descrição, a classificação das espécies. Então, a gente utiliza, né, o nome científico com uma frequência muito grande. E justamente por isso que esse cuidado, esse zelo tem que ser, né, o mais primoroso possível. Tem hora que a gente passa despercebido? Sim, eu falo isso por mim. Às vezes a gente, por mais que a gente tenha cuidado, tem hora que ainda passa alguma coisa. Mas é aquilo que eu tô falando. Passar um esquecimento quando ele é muito raro, ok, a gente percebe-se que foi um esquecimento, mas negligenciar que o nome científico precisa, né, seguir as regras, né, do qual eu abro mão, então aí não passa de esquecimento. Então eu chamo a atenção para vocês disso. E fica aí também uma sugestão, que vocês colocam, né, as referências no final, e sempre isso é importante sim, mesmo porque às vezes eu quero ver em maiores detalhes, né, ali o artigo, aquilo que você citou, enfim. Mas, de uma maneira geral, fica aí uma sugestão para vocês. Ao apresentar, né, ao finalizar, por exemplo, eu fiz um slide, estou aqui apresentando um trabalho, né? Fiz o slide, visando muito, principalmente lá no TCC. No final desse slide, podem colocar aqui, né? Tipo assim, Silva e colaboradores 2020, né? Para indicar aqui o Silva, né? Esse trabalho publicado por Silva em 2020, eu utilizei como referência, tá? Fica muito legal. Estou realmente visando vocês ali no TCC. Não quer dizer que é obrigatório, né? Mas ali no TCC é algo que dá aquela credibilidade científica, porque mostra que você realmente, né? Não é que está só lá nas referências. Então, eu faço aí para vocês uma sugestão, né? Essa é uma sugestão, que ela é interessante. Depois de cada slide, fazer ali, né? A indicação desses artigos que você utilizou, tá? A indicação toda? Não é a referência toda, não. A referência toda vem igual vocês colocam lá no final. Mas seria, né, ali mesmo a identificação, da qual eu sei que vocês sabem, mesmo porque a gente encontra muito isso em artigo científico, tá bom? Então, eu já estou aí visando vocês para o TCC, porque provavelmente ali, né, na hora da apresentação, a banca, os professores poderão chamar a atenção e fazer essa sugestão para vocês, tá bom? Então, só para ficar cada vez mais uma apresentação mais limpa, com um cuidado maior, né? Realmente de apresentação, porque acaba que a apresentação é o seu cartão de visita. Então, eu sei que muitas das vezes aqui no trabalho,
pela loucura de atividades, né? É a coisa mais corrida. Mas não deixem de passar esse pente fino, que ele é muito importante, isso valoriza o trabalho de vocês, tá certo? Ok? Ok. Ok. Não, mas é isso. Eu tô falando aqui, gente, eu tô falando de uma maneira geral, eu realmente estou falando para que vocês possam perceber que isso é realmente uma observação de quem né, tá ali no dia a dia, que muitas vezes participa de banca de TCC, de apresentação de trabalhos externos. Então, peguem essa observação como algo construtivo, tá bom? Eu tô falando assim de uma maneira geral para todos vocês, para que vocês possam cada vez mais ficar com esse refinar, né? E até por que eu não falei antes? Né? Vocês já apresentaram para mim, mas é porque hoje particularmente me saltou mais aos olhos, né? Teve mais frequente, talvez seja porque esteja mais em final de semestre, a loucura, a pressa, né? As atividades ficam mais intensas, então hoje foi ainda mais chamativo isso, tá bom? Então fica aí como uma sugestão, realmente um cuidado para vocês lembrarem, tá? E mesmo porque ali na hora do TCC, inclusive, para que seja só sucesso e vocês possam só realmente ouvir situações bastante elogiosas, tá bom? No mais, alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa? Não? Então, vamos encerrar por aqui, olha que beleza. Uma boa noite para vocês. Diga, Pedro. Só para confirmar, sexta-feira, então, a apresentação vai ser presencial, né? Isso, Pedro. A apresentação da disciplina, né, dos relatórios da disciplina de avaliação de impacto ambiental é presencial lá na Guajajaras. Eu vou fazer um post e vou encaminhar no grupo de WhatsApp, igual eu faço aquele lembrete de aula prática, tá? Na sexta-feira eu coloco lá cedo para vocês não esquecerem, tá bom? Ela é presencial. Ok. Tá? Ok? Boa noite para todos vocês. Não deixem de fazer a prova de proficiência, tá bom? Beijão, fiquem com Deus. E melhoras, Daniel. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Fica com Deus.